Joanete e esporão. Quem tem sabe que eles causam muito desconforto, né? Mas saiba que tem tratamento, tá? Para aliviar os sintomas. Vamos falar sobre isso agora com o médico ortopedista Kleber Jesus. Doutor Kleber, bom dia. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. E você pode participar com a gente também. É só mandar o seu recadinho pelo 99897.000. São dois probleminhas que incomodam o mundo. E eles são realmente... Cada um é um, né, doutor Kleber? Exato. São dois problemas muito comuns, essas queixas no consultório do ortopedista. Então, principalmente o esporão, o que o pessoal chama de esporão. Na verdade, eu gosto de esclarecer para os pacientes, aqui eu aproveitar a oportunidade, que esporão, na verdade, foi um termo criado e que virou um boato. Na verdade, não é um fato. O esporão, ele é uma calcificação natural que acontece no calcanhar, né? Mas ele não causa dor. O que causa dor é outro problema que está ali do lado, que chama fáscia plantar. Então, o termo correto seria fascite plantar. E isso é muito comum, principalmente pessoas que ficam muito tempo de pé, né? Pessoas que utilizam calçados muito baixos. A rasteirinha é o pior inimigo da fáscia plantar, do pé em geral. Então, provoca muita dor, né? Então, o esporão não é bem isso. Agora, o joanete, a deformidade do dedo grande do pé, essa também é muito comum, só que ela é muito interessante, porque às vezes a gente vê uma pessoa que tem um joanete muito grande, uma deformidade muito grande do dedo, e essa pessoa não reclama dor. Enquanto tem outra pessoa que tem uma deformidade pequena e reclama de muita dor. Então, o tratamento vai depender mais dos sintomas. O joanete, ele fica aqui assim, no dedão? No dedão do pé. No dedão do pé. No dedão do pé. Então, o dedão deforma, né? Ou seja, o dedão desvia para o lado e aparece uma saliência do lado medial do pé, né? Que a gente chama de joanete, o pessoal chama de joanete. E esse joanete, ele vem por quê? Mais de 80% dos casos, a causa, a etiologia é genética. Entendeu? Então, tem história familiar. A história familiar do lado paterno é mais penetrante ainda. Então, se você... a família que tem um pai paterno, o risco dos filhos desenvolver o joanete durante a vida é muito alto. É muito alto. Exato. E aí, no caso, quando ele vem numa idade da vida ou não, doutor Kleber? Tem várias formas de apresentação. Tem o infantil, que a criança praticamente já nasce com deformidade óssea, uma deformidade congênita. E tem o do adolescente, desenvolve durante a adolescência, e do adulto, né? Mas o congênito, não. O infantil, ele já é por um defeito mesmo. Os outros, normalmente, é por tendência genética, e o uso de calçados inadequados contribui, que seria o fator extrínseco externo que contribui para a formação do joanete. Que tipo de calçado, doutor Kleber? É o calçado do outro tipo da mulher, que é o calçado alto. Salto altíssimo. Isso, o escarpão, o bique fininho e tal. Aquele mais fino. Esse meu aqui tá certinho, né? Esse seu tá bem. E atualmente, atualmente não, sempre se utiliza, para piorar ainda mais os sintomas do joanete, essa sapatilha, né? A sapatilha que deixa grande parte do pé exposto, ou seja, só cobre os dedinhos, vocês podem observar que a borda dela pega exatamente em cima do joanete. Então, ela provoca e estimula mais dor. Aquela borda do calçado pegando. Para quem tem o joanete, estimula mais dor. Estimula mais dor. Usar essa sapatilha, porque muitas mulheres têm usado, né? Mais confortável e tal. Exato. Usar por um tempo contínuo, assim, pode causar algum tipo de problema, doutor Kleber? A sapatilha, ela tem dois problemas. O primeiro, que ela comprime, né, a região do joanete. E segundo, que normalmente ela é baixa, sem salto, então pode vir a ter dor na fáscia plantar. Tem a nossa amiga, a Fátima do Santo Inácio, participando com a gente, né, Fátima? Super beijo. Tem joanete. Ela colocou, ai, Mônica, tenho joanete, deve doer. Já operei os dois pés e voltou tudo de novo. Certo. Isso é normal, doutor Kleber? A cirurgia de joanete, o joanete é uma deformidade complexa do pé, certo? Ela não é só uma deformidade do dedo, às vezes tem um contexto maior, uma deformidade mais complexa do pé. Então, o tratamento, a cirurgia é complexa. Então, em média, a cirurgia de joanete, ela dá em torno de 85% de satisfação para o paciente, ou seja, 85% das pessoas que fazem a cirurgia ficam satisfeitas. Certo. 15% não ficam satisfeitas. O mais comum é a recidiva, ou seja, voltar o joanete. Aí tem, entre outros, manutenção da dor, né? Às vezes limita o movimento do dedo. São as complicações da cirurgia. A nossa amiga Regina está sofrendo há quase 2 anos com isso. Nada melhora.
Aí ela falou da fascite plantar e esporão. E o doutor Kleber explicou que é uma coisa só. O esporão é natural e a fascite plantar que é o problema, né? Exatamente. O que ela pode fazer, doutor Kleber? A mudança de calçados é muito importante, né? Por exemplo, um calçado de em torno de 3 a 5 centímetros de altura, um saltinho desse tamanho, ele diminui um pouco a tensão na face plantar quando a gente fica de pé. Exercício de alongamento, né? E gelo no local, isso ajuda muito. E evitar, né? Ficar tempo demais de pé. Os corredores é um grande problema, porque o corredor, como foi falado anteriormente aqui, nos blocos anteriores, quem começa a fazer atividade física normalmente não quer parar. Não é? E o corredor, às vezes, ele exagera e tem uma fascite por overuse e não quer parar depois para tratar. Então, é difícil também. E o sedentário, aquele que não faz nada, também desenvolve, é muito comum desenvolver a joanete. Joanete? Joanete não, perdão. A fascite. A fascite plantar. E aí, no caso, qual que é? Você falou de repouso, né? Isso. Qual que é o tratamento até melhorar? É repouso apenas ou tem medicação? Tem o quê? Certo. Não, o tratamento são basicamente 4 coisas. O saltinho, o exercício de alongamento, né? Gelo e fisioterapia. Fisioterapia ajuda. Esse tratamento tem um probleminha. Ele dura, em média, 3 meses. Por isso que o pessoal não quer parar, né? O corredor, às vezes, se ele for bem dedicado no exercício, tudo, às vezes com mês, 12, já dá para liberar para começar a voltar às atividades. Mas são 3 meses de tratamento? Em média, 3 meses de tratamento. A nossa amiga mandou aqui... manda o seu nome para mim, por favor. Mandou a foto dela. Mônica, olha a minha joanete. Dói demais, socorro. Exato. Olha que pois situação. Então, olhando assim, o aspecto não é na fotografia de um joanete muito grande. É Marília. É Marília, mas é como eu disse anteriormente, o tamanho da deformidade não representa o tamanho dos sintomas, ou seja, então, se ela tem dor, tudo, a primeira coisa que a gente recomenda é mudar calçados. Ou seja, evitar o salto muito alto, o calçado que fica apertando. Se isso não aliviar os sintomas, aí o proposto é a cirurgia. Existe no mercado, se for procurar, algumas órteses, um espaçador de silicone que põe entre os dedos, uma talinha para dormir, puxando o dedo para o lado. Mas isso não muda a história do joanete, ou seja, não vai melhorar o sintoma, não vai, se ele tiver que piorar a deformidade, ele vai piorar. Tem que ficar atento. Tem a nossa amiga que mandou aqui também pra gente, a Renata. Oi, Renata, um beijo grande. E ela diz o seguinte, ela tem joanete e não é tão feia, Mônica. Ela usa muito salto Anabela e tênis, mas acho que dói mais quando usa chinelo. Pode ser o chinelo, que é baixinho? O chinelo de dedo não costuma incomodar tanto. O que costuma incomodar, às vezes, são essas sandálias. Às vezes, ela tem uma tira que pega em cima. Ou pega na ponta do dedo, fica puxando muito o dedo para o lado. Então, isso pode provocar dor. E o tênis, ele tem que ser com amortecimento, para fazer caminhada, para fazer corrida, para ir para academia? Qual que é a recomendação, doutor Kleber? O tênis ideal para fazer atividade física, para caminhada e para corrida, seria um tênis que tem um saltinho, ou seja, atrás mais alto, e tem esse sistema de amortecimento. E o sistema e outra coisa importante, a parte anterior do tênis não pode ser muito flexível. Aquele tênis molinho, assim, nossa, parece que eu estou descalço. Esse não é muito legal, porque quando a pessoa vai dar a passada, na hora de tirar o pé do chão, o pé faz muito isso. Então, os dedos fazem muito isso. Se o calçado solado do tênis for mais rígido, evita muito isso. E toda vez que faz isso, ele estira a fáscia plantar. Então, o tênis mais rígido, ele protege um pouco mais o pé. A Lucinete contou o seguinte, a filha dela tem um volume tipo calo na região plantar do pé e tem muita dor. O que pode ser? Diz que o pé fica bem duro. Por baixo do pé, por baixo dos dedos, principalmente, não no dedão, mas nos dedos do lado, é comum, às vezes, a pessoa ter um desequilíbrio dos ossos, a gente chama metatarsos, os ossos ficam antes dos dedos. Aí, se ele tem um desequilíbrio ali, quando ela pisa, uma sobrecarga na face plantar e forma essa calosidade. Se ela é jovem, às vezes não tem tanto problema, mas a hora que ela chega ali por volta dos 50, por aí começa a ter dor e a deformar os dedos. Então, isso aí a gente começa a tratar, na verdade, quando começa a ter sintoma. Tem uma amiga nossa, Jussara, queria que você falasse sobre olho de peixe ou cravo que dá embaixo dos pés. Ela sofre muito com isso. Nunca tinha ouvido falar, Kleber. Esse termo olho de peixe é uma calosidade que dá na face plantar. Na verdade, é um problema dermatológico. É uma infecção por vírus.
certo? Tipo aquela verruga que dá nos joelhos, nas mãos, dá na sola do pé. Ela é muito dolorosa, né? Esse aí, o tratamento é um tratamento normalmente dermatológico, cirurgia normalmente não resolve. Isso é muito comum em tabagista, em pessoas que fazem uso do tabaco, fuma bastante, então devido à alteração circulatória periférica, desenvolve mais. Às vezes são situações de difícil tratamento. No caso Joanete, da fascite plantar, o ideal é sentir o dor, né? Ao pisar, quando a gente tira o sapato e pisa, dói, é a fascite? A fascite, a principal característica dela é a dor no início da marcha. É aquela pessoa que, ao levantar-se, põe o pé no chão, tem muita dor no calcanhar ou na sola do pé. Então, aí, ela caminha um pouquinho, por exemplo, vai ao banheiro, vai à cozinha, aí alivia um pouco, às vezes até desaparece a dor. Isso. Então, ela normalmente é assim. Tem que procurar. Tem que procurar. Um especialista para poder dar um jeito nisso e caminhar tranquilamente, né? Deixa eu agradecer ao Kleber Jesus, ortopedista, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Claro, reforçando o convite para votar, viu, Kleber? Obrigado, Mônica. Eu agradeço o convite. É um prazer falar com você. Foi uma alegria. Boa semana, tá? Obrigado. Obrigada.